Olá! Nessa aula falaremos um pouco sobre as danças de salão e aprofundaremos um pouco no samba. Lembre-se de ver as aulas até o final, que às vezes vocês acabam perdendo informações importantes porque não acabam vendo o vídeo até o final. Lembrando também que no final dessa aula teremos aquele resumo esperto para vocês ficarem por dentro de tudo que foi falado sobre a aula. Então vamos lá. Então, o que são as danças de salão? Então, ela é uma prática corporal feita em duplas e ela recebeu esse nome, dança de salão, porque ela se desenvolveu nos salões da corte. O que é a corte? A corte era um grupo de pessoas que cercavam os reis. Lembrando que ali no período da Idade Média, principalmente os países, as regiões, elas eram comandadas por reis. Então elas tinham um regime de monarquia, certo? Então tinha o rei e a rainha e eram eles que comandavam o país. Então lá nos palácios e castelos eles tinham grandes salões e nesses salões é que foi que eles começaram a praticar as danças, principalmente em duplas. E a partir daí surgiram as danças de salão. Então o salão se refere aos salões dos castelos e palácios dos reis. Que características que possuem as danças de salão? São principalmente dançadas em dupla. Elas costumam ter ritmos variados, que podem ser mais lentos ou mais rápidos. Na maioria das vezes, são utilizados trajes sociais. Então, os homens eles utilizam camisas, calças e sapatos, e as mulheres vestidos e sapatos finos. As músicas que acompanham essas danças, elas costumam ser músicas instrumentais, tá? Então, músicas através de instrumentos. Elas costumam também ser muito praticadas em eventos sociais, como festas, casamentos e eventos. Elas podem ser dançadas em um único lugar, ou seja, a pessoa se mantém, o par se mantém em um único lugar, ou possuir deslocamentos, ou seja, o par se desloca pelo salão, pelo local. E elas têm como objetivo o entretenimento e a integração social das pessoas. Um pouco da história. Então, como eu já falei, ela surgiu nos palácios, né, nos salões dos palácios e foi na corte do rei Luís XIV de França. E no início, muito provavelmente as pessoas dançavam lateralmente, porque das pessoas que faziam parte da corte eram também soldados. Então eles carregavam a espada do lado esquerdo, então normalmente eles ficavam abraçados do lado direito. Essas danças, como vocês sabem, muitos países das Américas aqui, eles foram colonizados por países europeus. Então, essas danças foram trazidas por esses colonizadores e acabaram dando surgimento a muitas danças aqui na América do Sul. Como a gente pode ver o tango, o machixe, o próprio samba de gafieira, e salsa, bolero, entre outros. Bom, aqui então temos os nomes de alguns estilos, né? Como vocês podem ver, de estilos de dança de salão. Então temos forró, tem lambada, machixe, bolero, zouk, tango, valsa, entre tantas outras. Como vocês podem ver, existem inúmeros estilos de dança diferentes que foram surgindo. Agora a gente vai falar de um gênero que ele é exclusivamente brasileiro, foi criado aqui no Brasil, que é o samba. Então o samba ele se originou ali no Rio de Janeiro, principalmente por influência de expressões culturais africanas e expressões folclóricas brasileiras. Então houve uma ligação entre essas duas culturas e o samba surgiu. Então ali no Rio de Janeiro, por influência africana com as tradições brasileiras. Então elas foram juntadas e aí surgiu o samba. Existem vários tipos de samba, entre eles estão a gafieira, o samba rock e o pagode. Quais são as diferenças, principalmente entre esses três tipos aí diferentes de samba? O samba de gafieira, normalmente os movimentos são conduzidos pelo homem.
Já no samba rock, são executados muitos giros durante a dança, tanto pelo homem quanto pela mulher. Já no pagode, já tem poucos passos, e é o que a gente encontra muito nos barzinhos, nas rodas que tem nesses barzinhos que a gente vê por aí. E também não é necessário uma dupla para a pessoa estar dançando pagode, como no samba rock na gafieira, que são necessários uma dupla. Que características então que tem o samba? Então ele tem um acompanhamento musical instrumental, principalmente utilizando o pandeiro, o cavaquinho. Ele é muito comum em barzinhos. Ele pode ter um ritmo mais lento, um ritmo mais rápido. Ele também está muito relacionado ao carnaval, então sempre que a gente fala de samba, já ligam ao carnaval. E ele é muito comum, o samba é mais comum nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Agora estamos chegando no final dessa aula, a gente tem um resuminho sobre as principais coisas que a gente falou na aula de hoje. Então, as danças de salão, elas são práticas corporais que são executadas em duplas e elas surgiram nas cortes europeias. A partir da criação dessas danças surgiram inúmeras variações que se espalharam pelo mundo inteiro. Uma delas é o samba, que ele surgiu aqui no Brasil, e ele é uma mistura de danças africanas, então de influência africana, com movimentos aqui locais, ou seja, com expressões locais aqui do Brasil, que eles se misturaram e acabam se tornando uma coisa só. O samba possui inúmeras variações, como a gente já viu, entre elas tem o samba de gafieira, o samba rock e o pagode. Bom, aqui estão algumas referências que eu utilizei para buscar esses conhecimentos, esses conteúdos para vocês. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa aula. Lembre-se sempre, se tiver alguma dúvida relacionada a alguma coisa, pergunte ou busque pesquisar aquilo que você tem dúvida. Sempre na hora que você for buscar sites confiáveis, site que tem informações confiáveis. Bom, agradecendo a todos que acompanharam essa aula. Lembre-se sempre aí de estar se inscrevendo no canal para ficar por dentro das novas aulas e das novidades. Se gostou dessa aula, deixe aí seu like e até a próxima aula.